né? Fazer as perguntas certas é fundamental, né? Então, diferentes tipos de perguntas podem extrair diferentes informações do paciente e facilitar a perspectiva do raciocínio clínico e também do diagnóstico que tu está fazendo. Geralmente existem 5 tipos de perguntas, tá? E tem um gráfico que mostra muito sobre a perspectiva dessas perguntas entregarem respostas ou informações positivas ou negativas. Mas vamos lá, eu tenho perguntas abertas, né? As perguntas abertas são as que devem iniciar a conversa. A gente normalmente começa com uma pergunta aberta: oi, por que tu veio aqui, né? O que tu busca? Como é que eu posso te ajudar? O que te trouxe até essa consulta? Então, normalmente tudo começa com uma pergunta aberta e depois ela já evolui para a perspectiva de perguntas fechadas, né? Que podem ser respondidas. As perguntas fechadas são respondidas com sim ou não, número, idade, né? Então, quantos filhos, né? Qual é a tua idade? Então, normalmente as perguntas fechadas vêm logo depois. E também as perguntas focadas. O que eu não posso fazer, né? As perguntas abertas, as focadas e as fechadas, elas são sempre muito bem-vindas. As focadas eu deixo a pessoa responder algo, mas eu tenho foco, né? Então o paciente vem lá com quadro de celulite e tu perguntar, mas onde é que mais dói, né? Tu tem dor em algum lugar específico? Eu estou focando. Então perguntas abertas, fechadas e focadas. Depois eu tenho mais 2 tipos de perguntas dirigidas. As perguntas dirigidas, elas devem ser evitadas. Quando eu estou induzindo meu paciente a dar uma resposta que eu quero. Pô, eu estou notando que tu emagreceu, né? Tu notou também? Então, pergunta dirigida nós não devemos fazer. As perguntas compostas. As perguntas compostas são aquelas perguntas que em uma frase o profissional coloca 3 questionamentos, né? Também a gente não deve fazer esse tipo de pergunta, porque o paciente normalmente tende a não responder as 3 perguntas de forma assertiva. Então esse gráfico ele é bem interessante, porque ele me dá a quantidade de informação possível de acordo com o tipo de pergunta que se faz. Pergunta aberta, focada ou fechada. Então eu tenho uma tendência a uma preposições mais positivas, e as perguntas dirigidas em compostas eu não devo fazer, porque eu posso trazer informações que não são reais. Tá? Vale lembrar, não existe um protocolo padrão de anamnese, mas existe uma sequência que é mundialmente conhecida, que nós seguimos nas entrevistas. Basicamente é a seguinte: identificação, como o próprio nome diz, né? O paciente se identifica. Queixa do paciente, é onde tudo começa, que é uma pergunta aberta, e depois eu vou evoluir. Histórico da afecção atual, histórico da afecção pregressa, histórico familiar deste paciente, condições e hábitos de vida, enfim, existe uma gama de questionamentos aí e perguntas que podem ser feitas dentro desse escopo.